Olá, mais uma vez, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Acontece no Centro Espírita. Hoje, conforme o prometido e conforme temos vindo a publicitar ou a falar nos programas anteriores, vamos dedicar este programa à resposta às perguntas colocadas por vocês, pelos nossos telespectadores. Perguntas essas que nos foram enviadas para o nosso e-mail, o que poderão continuar a fazê-lo, como é óbvio. O nosso e-mail que está a passar agora em rodapé acontece no centroespírita@gmail.com. Boa noite, Regina. Boa noite, Ronaldo Costeira. Ronaldo Costeira está connosco para nos ajudar a responder a essas mesmas questões. Como disse, nós recebemos questões dos nossos telespectadores, variadas, sobre variados assuntos, e a primeira questão foi-nos enviada pelo José e diz o seguinte: os espíritos mais elevados ou mais evoluídos comunicam-se com muita parcimónia, o que, segundo depreendo, ser uma consequência da dificuldade em se afinizar com o respectivo médium, dado que este quase sempre incorre em atuais vícios e conflitos. Nesse contexto, os jovens, até aos 16, 18 anos, são aqueles que ainda apresentam um estado de alguma ingenuidade, sem vícios, um estado de alguma pureza salutar. Não seria por isso que talvez essas entidades sentiriam mais facilidade em se comunicar? Aliás, seguindo o exemplo de Allan Kardec, que na codificação se serviu de jovens, não teria sido essa condição primordial? Bom, a questão das entidades superiores, elevadas, e da sua comunicação com a Terra, não é assim tão simples de nós podermos analisar. Kardec utilizou, de facto, meninas, jovens, muito jovens, 12, 13, 14 anos, no meu entendimento, por uma simples razão. É porque naquela época as senhoras, as meninas não estudavam, não tinham acesso ao estudo, e como não tinham acesso ao estudo, estavam disponíveis para saber de instrumentos aos espíritos. E por outro lado, também é a verdade, e por outro lado também eram muito mais ingênuos do que são hoje. Porque hoje, de alguma forma, com o advento da comunicação pela internet, etc., hoje a ingenuidade já morreu, mais ou menos, não digo solteira, mas já morreu. Portanto, hoje não há essa ingenuidade. Por outro lado, a juventude hoje deve, na nossa preocupação primeira, deve estudar, preparar-se para a vida. E nós devemos evitar ao máximo que o desenvolvimento da mediunidade, ou que a prática da mediunidade, se dê nos jovens, enquanto eles são, de facto, ou têm, de facto, a responsabilidade de preparar o seu futuro. E nós, os espíritas conscientes, temos de ter, de facto, essa preocupação. Evitando libertá-los ao máximo, evitar que eles entrem num processo de obsessão e subjugação que os prejudique no futuro, nas suas tarefas escolares, na sua preparação para a vida. E, portanto, dizer que vamos ajudar os jovens não é fácil. Hoje não é muito fácil, porque hoje toda a gente tem acesso à cultura, toda a gente tem acesso ao estudo, toda a gente tem acesso à evolução intelectual, e nós não vemos, aliás, as crises repetem-se, nós não vemos juventude hoje disponível para se entregar uma tarefa de tamanha responsabilidade como é o exercício da mediunidade. Há outros atrativos que os jovens têm, e nós sabemos que têm, e os pais, de uma forma geral, sejam espíritas ou não sejam, veem-se em grandes dificuldades para conseguir orientar os seus filhos para a doutrina espírita e, portanto, para a prática da mediunidade. Agora, a questão é muito mais vasta, não é? A culpa é dos espíritas, com certeza que é, pela simples razão de que nós não nos comprometemos. Quer dizer, nós não temos compromisso com a doutrina. O que nós temos é, não digo um passatempo, algumas pessoas é mais ou menos um passatempo para se libertarem, mas não é um compromisso, quer dizer, não abraçam a doutrina, não abraçam a mensagem de Jesus com amor e com entrega total. A primeira dificuldade, nós abanamos, nós, enfim, renunciamos mesmo às nossas tarefas. O problema é um problema de consciencialização nossa, dos adultos, dos espíritas,
e fundamentalmente também da ligeireza com que os pais, mais ou menos, tratamos a questão da educação dos filhos, porque é evidente que hoje vê-se crianças com 3 anos, 4 anos, 5 anos agarradas ao telemóvel, horas a fio, fins de semana seguidos, e não vemos, por exemplo, os espíritas levar os seus familiares, levar os seus filhos, por exemplo, levar os seus filhos ao centro. É mesmo difícil ver esposos, marido e mulher, simultâneos no centro. Portanto, não é possível chegar à idade mais complicada, que é a idade da mudança, a idade da adolescência para a idade adulta, não é possível querer depois resolver tudo de uma penada só, porque os jovens já não aceitam, porque em princípio os jovens são mesmo relapsos aos conselhos e às questões dos pais, então é tudo muito mais difícil. Portanto, eu acho que os espíritos superiores, quando querem comunicar-se, comunicam-se. E quero já lembrar aqui uma questão muito importante. Há tempos alguém dizia que o Dr. Bezerra de Menezes era um espírito guia de um determinado centro, que manifestava por um médium principal, o médium principal, o guia era o Dr. Bezerra de Menezes e tal, e o médium principal, quando eu constatei perante a pessoa nessa realidade dela estar à minha frente médium, nessa casa espírita a fumar, eu dizia, então, mas também é médium, também fuma. E o nosso médium principal também fuma. E recebe o Dr. Bezerra de Menezes. Eu, na altura, enfim, quer dizer, com alguma segurança íntima, vamos dizer a verdade, eu disse, pois não é o Dr. Bezerra de Menezes que se manifesta. Não, porque a nossa Presidente diz que é, e que é o guia e tal. Quer dizer, a mensagem, respondeu, a mensagem até pode ser do Dr. Bezerra de Menezes. Eu, se tiver aqui uma mensagem e ler a mensagem e no fim dizer Bezerra de Menezes, ora, não sou eu, estou a ler a mensagem de alguém que foi a origem dessa mensagem, mas eu não sou a origem da mensagem. Portanto, possivelmente um espírito qualquer enviado pelo Dr. Bezerra de Menezes, olha, vai lá e tal, através do médium, dá esta mensagem para o centro. Mas um espírito da envergadura do Dr. Bezerra de Menezes manifestar-se no médium que fuma 2, 3, 4 maços de tabaco por dia, não é possível. E a gente às vezes embarca em determinadas conclusões que não têm nenhum fundamento, não têm nenhuma racionalidade. Portanto, o que acontece é que os espíritos superiores, os espíritos que vêm dar as suas mensagens de orientação, podem fazê-lo através de outras entidades. Portanto, não é coisa grave. Eu não vou porque não tenho um médium que esteja à minha altura, então eu não vou. E é uma mensagem importante, e é uma orientação fundamental, e não vem porque o médium... Quer dizer, eu perguntava há tempos a um guia assim, então, mas porquê é que há sítios onde se cobra dinheiro e há pessoas que aí recebem ajuda? E a entidade diz-me assim, porque Deus sempre atende quando há merecimento, e se não há outra possibilidade da pessoa ter socorro, que não seja nesses lugares, pois Deus permite, apesar desse mau emprego da mediunidade, que o socorro chegue através de qualquer via, nesse caso, através dessas médiuns. Mas não é sempre. Agora, às 9 faz o bem, às 10 faz o mal, às 11 faz uma feitiçaria, às 12 divide um casamento. Quer dizer, não é, as coisas não funcionam assim. Quando é necessário ajudar, Deus ajuda. Mas, no sítio próprio, sempre que possível. Falando ainda nessa questão dos jovens e na mediunidade, tendo ainda um pouco a ver com a questão colocada pelo José, e em função daquilo que se fala em termos de doutrina, que a Terra vai evoluir, que vamos, e juntamente com a Terra, nem todos seguirão, porque ainda não estão com a evolução necessária para poderem subir juntamente para um outro patamar. Como é que será possível podermos convencer, dada tudo o que se passa hoje no mundo, como falou da internet, do acesso à internet, como é que vai ser possível nós podermos convencer esses jovens a poderem mudar eles também e seguirem estes a gente tem que ter consciência que Jesus não chegou a toda a gente, nós não podemos ter a pretensão de agora ter chegado a toda a gente. A fronteira da mudança, às vezes eu ouço falar em transição planetária, mas assim, mais umas coisas, mais outra conversa, mas nós fazemos apenas conjecturas, não sabemos exatamente. Jesus disse que só o Pai sabia, como é que a gente agora elabora a capacidade de saber ou deixar de saber. Nós não sabemos como é que vai ser a grande mudança, mas a ligar porque isso se passa no mundo já sabe ocorrer. E eu acredito, não tive nenhum workshop com os espíritos superiores, mas eu acredito, analisando a doutrina com algum pormenor, eu acredito que milhares, milhões de espíritos
que estiveram na Terra durante estes anos todos e tal, já estão migrando para outras escolas, para outras moradas da casa do Pai, já não estão na Terra. E muitos não estarão mais nos próximos milénios, sei lá. Não podemos fazer esse cálculo. Agora, que já está a mudança em marcha, já está. E por outro lado, muita gente não sabe, pensa que a mudança vai ser aqui um relâmpago. Até já ouvi dizer que é uma guerra nuclear no hemisfério norte, que vai ficar destruído, e depois não sei como é que a gente vai para o hemisfério sul pedir socorro, ou se vai a pé, se vai de bicicleta. Perdão, porque se o hemisfério norte vai ficar destruído, os aeroportos, não há aviões, não há navios, quer dizer, vai ser um caso muito sério para a gente pedir asilo político lá para o lado do sul. Mas, enfim, eu não me atrevo a pensar como é que vai ser, deixa de ser, que o abanão já cedeu, financeiramente, já cedeu, que é muito provável que não tarde muito a haver outro abanão, isso também acredito, porque este Estado, este regabof económico ou financeiro, ou de corrupção generalizada, porque é evidente que quem rouba 100 ou rouba 1000, rouba. Uns desviam, outros roubam, não. Enfim, quer dizer, o vício, a maldade está instalada lá. Portanto, há uma corrupção, como digo, generalizada, não há ninguém honesto. Não é verdade, com certeza. Mas essa corrupção que está instalada em toda a parte é um indício, claro, que alguma coisa vai ter que mudar. Nós não temos poder, nem nada disso, para dizer, então é agora, vai mudar agora. Jesus falou que era o Pai que sabia, que nem ele sabia. Agora, que esta mudança de paradigma, que este fim de tempos de regabof económico-financeiro e moral, isso vai ter que mudar. Portanto, não estranho nada que os Adãos e Evas da atualidade também vão apanhar aí um transporte qualquer para outra morada, para outro planeta, para outro mundo, para poderem realmente evoluir. Aliás, é uma notícia de agora, há dias, que foi descoberta, fora do sistema solar, foi descoberto um mundo, uma super-terra, segundo dizem os cientistas, uma super-terra com as características, com água, com as características de vida da Terra, com a atmosfera, e isso pode indiciar realmente conhecimento de outros planos, de outras moradas, para onde uma grande maioria, para não dizer uma esmagadora maioria daqueles que estamos na Terra, se não tivermos cuidado e se não mudarmos o paradigma pessoal de cada um, nós arriscamos a apanhar esse transporte para lá. Ora, o José colocou uma segunda questão, em que diz: Viktor Frankl, durante a sua experiência nos campos de concentração alemães, pôde constatar que aqueles que mais depressa pereciam ou desistiam de viver eram aqueles que não tinham um motivo, um objetivo definido para a vida. Será que o crescente suicídio mais elevado em determinados países não estará precisamente aqui, na falta de um sentido para a vida atual? Bom, é evidente que a partir do momento em que se não acredita, se não crê, se não tem conhecimento, nem sequer ter conhecimento da vida futura, que é digamos assim, um ponto-chave da doutrina espírita, não é? É a vida futura. Quando não há isso, tanto faz estar como deixar de estar, é igual. Agora, nós não podemos dizer que, vamos supor, 3 milhões de pessoas que se suicidam, não é? Dentre 7 mil milhões, quer dizer, 3 milhões é muita gente, mas 7 mil milhões que estarão até passar reencarnados na Terra, são um bocadinho mais, não é? Para quem quiser fazer contas, precisar de uma máquina de calcular, pode fazer, é um bocadinho mais que 3 milhões. E não podemos dizer, agora para onde está tudo a suicidar, O índice de suicídio, que é elevado, para aquilo que seria desejável, particularmente nos países ditos mais evoluídos, não é? A gente vê todos os dias na televisão dizer que são os países que estão no topo, os países nórdicos. É natural que não haja objetivos de vida, que não haja, por exemplo, o amor sincero como deve existir, que não haja o respeito mútuo, etc. E, portanto, é natural que haja falta de objetivos. Mas os objetivos não se traçam para um país. Vamos ter esse objetivo, todos vamos ser ricos. Isto não funciona assim. Por outro lado, a doutrina espírita ensina-nos que não é a primeira vez que estamos na Terra, queira Deus que não seja a última, mas não é a primeira vez. E, portanto, há um somatório de conhecimentos anteriores, há um somatório de evolução ou paragem, não há evolução, mas há uma paragem, um estacionamento evolutivo,
de muita gente, de muitos espíritos. E se nós acrescentarmos a isto um cálculo que é um bocado erróneo, com certeza, que é possível dizer, que na Terra poderão estar entre encarnados e desencarnados 25 a 30 mil milhões de espíritos, 25 a 30 mil milhões de espíritos, nós podemos ver como é que esta viagem de ida e volta, né, ou de vinda e ida dos espíritos à Terra, iniciam que realmente o número de suicídios é exíguo. Mas também os materialistas, vamos ver, quem são os materialistas, que não têm nada como objetivo futuro, espiritual, etc., que morre, o bicho morre a peçonhas, chegam à fronteira da morte, acabou tudo. Quantos são, em relação, por exemplo, aos suicidas? Quer dizer, os materialistas que não acreditam em nada para além da vida física, não acreditam na vida espiritual, são muito mais do que aqueles que são hoje considerados suicidas. Então é preciso que os espíritas tenhamos, digamos assim, consciência de temos de fazer mais qualquer coisa. Não é dizer que fazemos, não é dizer que sabem fazer, não é dizer que os outros sabem fazer. É fazer mesmo e, ao fazer, mostrarmos pelo nosso caminho, pela nossa caminhada, pela confiança que temos no mundo espiritual, no plano superior, e por essa certeza que nós temos da vida futura, mostrar aos outros que, pelo menos, chegou a hora de pensarem um bocadinho nisso, de pensarem na vida futura. E como agora há até meios auxiliares diagnósticos, vá lá, que são utilizados, a questão de memória, com a hipnose ou a magnetização, como é possível hoje fazer a psicanálise muito para além da vida física, muito para trás da vida física, então que se apliquem esses conhecimentos para mostrar aos incrédulos e aos céticos que não estão certos. Não dizer que não estás certo porque não estás certo. Estás errado. Não, mostrar efetivamente a realidade e a verdade. Porque foi o que Jesus anunciou para o fim dos tempos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, passamos do José à Sónia, que nos pergunta: a minha mediunidade despertou na gravidez. Tenho problemas de ansiedade. Trabalho num centro espírita, sou médium de incorporação e noto que desde que comecei a trabalhar estou ainda mais sensível. Como posso educar a mediunidade a ultrapassar a ansiedade, a depressão e medos, sabendo que a medicação já não em nada funciona? Por onde devo começar para poder mudar o interior um pouco a cada dia? Agradeço desde já por este programa, sou ouvinte dele, muito obrigado, e obrigado por esclarecerem. Quem tanto procura resposta, boa semana e muito luz. Bom, a questão da mediunidade, do despontar da mediunidade, a mediunidade está latente em toda a gente. Quer dizer, há uns que têm a mediunidade sensível, não precisam fazer nada para ela se manifestar, e há outros que ela está adormecida, ou que está, digamos assim, à espera de uma melhor oportunidade. E a gravidez, por exemplo, uma doença grave, um acidente, um desgosto, um choque emocional, podem fazer tornar ostensiva a sensibilidade ou a mediunidade das pessoas. E a gravidez é um dos aspectos que pode realmente contribuir subejamente para esse desenvolvimento da mediunidade. Agora, nós sabemos, pelas orientações que o Cristo deixou, que, e que as doutrinas espíritas nos traz, através dos imortais, que nós temos que tornar a nossa vida concorde com os ensinamentos de Jesus. Portanto, nós temos que fazer uma reforma íntima fundamental. Temos que procurar hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã, e temos que ter sempre a preocupação de crescer espiritualmente. Eu gostava de dizer que às vezes as traduções são um bocadinho complicadas. Por exemplo, nascer, morrer, morrer, nascer, morrer de novo, nascer ainda, sem cessar. Esta palavra, que é traduzida às vezes para sempre, não é bem igual dizer sem cessar ou sempre. Sem cessar pressupõe sem parar, é um movimento continuado de aperfeiçoamento. Nascer, morrer, nascer ainda e progredir sem cessar. Sans cesse, em francês. E isso foi traduzido às vezes para sempre. É muito importante ser uma ação continuada. Até à perfeição é o que vai acontecer. Progredir sem cessar. E isto pressupõe que nós façamos um exame de consciência diário, uma reflexão diária, notando aquilo que está errado na nossa vida, aquilo que nós fizemos mal,
progressivamente corrigindo. Como é que os espíritos que fazem a depressão? Bem, eu não posso pensar que a depressão, a angústia, a ansiedade, o desespero, etc., são produzidos por espíritos bons, porque uma boa árvore dá maus frutos. E, portanto, quem é que se aproxima das pessoas para produzir a depressão, para produzir a ansiedade, para produzir todas essas situações de sofrimento? São espíritos inferiores. A sintonia que nós possamos fazer com eles facilita mais essa ação. E, portanto, aquilo que nós temos que oferecer a essas entidades é uma força moral cada vez maior, sempre sem parar, sempre a evoluir, sempre a progredir, para que eles se apresentem à nossa frente e não tenham coragem de levantar os olhos para nos prejudicar. Portanto, é um aperfeiçoamento continuado, é um aperfeiçoamento permanente. Agora dizer assim, então pronto, eu vou aperfeiçoar-me hoje, amanhã já mudou. As coisas não são assim. Porque a gente vai aprendendo todos os dias um bocadinho. Todos os dias um bocadinho. E às vezes, e muito bem, devo dizer, com umas cacetadas valentes, desculpem o termo, mas é assim mesmo, valentes na cabeça, para a gente não enveredar por caminhos fáceis. Porque às vezes a gente envereda por caminhos fáceis. Então é bom que as entidades sejam disponíveis para nos puxar as orelhas. E isso só se consegue por um trabalho continuado de aperfeiçoamento. E daí que a forma de nós fazermos este trabalho é realmente o aperfeiçoamento. E depois há outra coisa que eu vejo muitas casas espíritas que não fazem. Obviamente, não podemos dizer e o budismo faz, e o hinduísmo faz, e o brahmanismo faz, e não sei quantos faz. Não temos nada, está tudo muito correto, toda a gente age pelo bem, não há mal nenhum. Falamos da doutrina espírita. E no espiritismo há muitas casas que se limitam a uma rotina, mas uma rotina de horas, porque eu conheço, entra às 9, fecha às 10. E aliás, tivemos a oportunidade no País Irmão, ver que as pessoas têm aquele horário marcado de 45 minutos. Se a palestra durasse 50 minutos, ao fim de 45, muita gente sai. O que indicia que não estiveram minimamente interessados em ouvir o tema que foi abordado na palestra. Porque é impossível a gente encontrar o relógio, está na hora, vamos acabar e acaba bem da conversa. Mas há um status quo, há uma maneira de proceder, que é isso, a pessoa vai ao centro para tirar a falta, que é para não chumbar por faltas quando chegar lá ao São Pedro, vai lá, que é para ver se leva mais umas cunhazitas e umas proteções, e safa-se. E não é propriamente o espírito da missão. Não, eu abracei a doutrina de Jesus, eu vou fazer alguma coisa para a pôr em marcha. E vou perceber porque é que Jesus disse, ide e pregai, disse aos 12, disse aos 72 da Galileia, disse aos 500 da Galileia. E pasme-se, naquela época, em 6 meses, em 8 meses, Jesus arrebanhou, desculpem o termo, 72 da Galileia, para além dos apóstolos, e 500 da Galileia. E nós hoje, da Casa Espírita, não arranjamos meia dúzia que saiam a renunciar a boa nova. Não arranjamos. Portanto, há uma falta de consciencialização geral. Então, é muito importante, há um médium que tem missão, que traz à Terra missão, a entender que tudo bem, tem que fazer a vida familiar, tem que fazer a vida profissional, tem que fazer a vida doméstica, tem que fazer tudo isso, senão também falha. Mas tem que reservar uma parte muito importante, não é muito grande, para a ajuda aos outros, a ajuda espiritual. E então é a melhor maneira, nós dizemos a um espírito, chega, porque eu já não sou esse. Jesus diz de uma forma mais assim, soft. Sim, sim, não, não. É uma forma mais soft. Seja a tua palavra, sim, sim, não, não. Sim, sim ao amor, sim, sim à ajuda, sim, sim ao auxílio e não às coisas que nos possam atirar para o charco, que nos possam prejudicar. É essa conscientização que os espíritos temos que ter. E os dirigentes espíritas, as casas espíritas, têm que ter consciência. Se há só 20 que nos seguem nessa tarefa, pois que sejam 20. Não, mas a 100 é melhor, mas depois nem uns nem outros. Porque fica naquele ramo-ramo, fica naquela deixa passar, qualquer dia eu faço, como fazem os outros que não são espíritas. E depois as pessoas vêm pedir socorro, vêm desesperadas, vêm em depressão e não se lhes dá nada. Absolutamente nada. É um passo, água solidificada, meia dúzia de conversa, que aliás, até devíamos ponderar como é que a gente vai, por exemplo, fazer uma palestra sequencial, hoje sobre a pergunta 34, 35 e 36 do Livro dos Espíritos. Para a semana, a palavra 200, 201, 202. E depois o que vem esta semana, não vieram a semana passada. E os que vêm daqui por 3 meses não vieram hoje. Como é que a gente vai dar aqui uma palestra que as pessoas apreendam? As pessoas vão em busca de qualquer coisa. Como se não dá qualquer coisa, vão embora, vão ao outro lado, ver se conseguem arranjar.
Portanto, é essa conscientização que as casas espíritas precisam ter. Sónia, fica o conselho que será extensivo certamente também a todos nós, agradecendo desde já a questão que colocou. O Vítor enviou-nos também duas questões. A primeira, as religiões e os movimentos espiritualistas, incluindo o espiritismo, promovem o julgamento moral dos outros e de nós mesmos. Julgar, culpar, sentir-se culpado, condenar, na minha ótica, é algo de nocivo que nasce da comparação das pessoas umas com as outras. É algo que gera divisão, separação das pessoas, pois leva a criar barreiras emocionais. Como ensinar as pessoas a evitar isto no movimento espírita? É importante evitar? Mas para já a gente tem que saber o que é espiritismo, porque diz muita coisa que o espiritismo diz, que o espiritismo afirma, que aconselha, que orienta, que promove o julgamento. Não, a doutrina espírita é baseada fundamentalmente na Boa Nova de Jesus, o Evangelho, como queiram falar. E é muito claro que Jesus aponta um caminho fundamental. Olha para a trave no teu olho, não olhes para alguém no olho do vizinho. Logo, a doutrina espírita não promove o julgamento de ninguém. Promove, isso sim, pelo estudo, pela análise, pela reflexão, a análise pessoal de cada um, a reflexão sobre aquilo que cada um é. E nós não temos que nos preocupar com aquilo que os outros são. Se nós exemplificarmos aquilo que devemos ser como espíritas, os outros vão ver que, aliás, Nero, que era a figura, quase satânica, lá, que se conhece a história, no dia em que os cristãos entraram na arena para morrer, queimados, etc., agarrados uns aos outros, cantando alçanas, ele exclamou, como eles se amam. O próprio Nero, que matou toda a família, matou a mãe, matou a mulher, matou aquela gente toda. Como é que ele viu aquela gente marchar para a morte e disse como eles se amam? Então, é bom que a gente não promova coisa nenhuma, porque às vezes diz que se promove. A doutrina espírita promove, sim, uma reflexão profunda a fazer por todos. E não eu fazer a reflexão do outro, o outro fazer a reflexão de mim e andar nessa conversa dos julgamentos. Não há julgamento para ninguém. Senhor, e agora? Maria Madalena questionou Jesus. A gente fala de espiritismo e depois esquece que Jesus é modelo e guia. E agora? Então os que estavam a condenar, os que estavam a acusar não te condenaram? Não, senhor. Então eu também não te condeno. Mas que melhor orientação a gente quer ao espiritismo. Pois a gente mete aí umas nuances, o espiritismo à hora da casa e o espiritismo não sei o quê, diz que o espiritismo fala e acontece. Não. Eu também não te condeno, mas não voltes a pecar. Foi o que disse Jesus. Portanto, nós não, às vezes assim, promovemos e não é bem a verdade. Não é bem a verdade. Nós temos um vício que trouxemos das igrejas cristãs, muitos de nós, com certeza, de outras vidas, que é também sinalizar esta conversa, não é? Também há quem também já promove a esmola pelas almas, a esmola para aqui, a esmola para lá. São hábitos que nós trouxemos de outras religiões e não tem nada a ver com aquilo que é a realidade do espiritismo. O espiritismo não promove julgamento de ninguém. Promove, sim, ou convida-nos todos a fazer uma reflexão sobre cada um de nós. Exato, e principalmente dentro dos seguidores, dentro daqueles que acreditam na doutrina, será precisamente importante começar neles, em nós, neste caso. Porque aquilo que a doutrina fala é mais em forma de ensinamento, de procurar fazer com que nós possamos dar passos diferentes e agir de forma diferente. O problema muitas vezes não está na doutrina, está precisamente nos homens que fazem. Aliás, há pessoas que não gostaram, eu conheço pessoas que não gostaram do livro Tormentos da Obsessão. Exatamente porquê? É um livro da psicografia de Valdo Franco. E porquê é que não gostaram? Porque ali se constata que os espíritas estão a desencarnar mal. Está lá, não foi eu que escrevi, não foi eu que psicografei, não foi eu que inventei. Tormentos da Obsessão é uma reposição das obsessões e dos tormentos que passam dirigentes espíritas ao desencarnar. Porque há muitos irmãos, companheiros que acham que já fizeram tudo. Têm um cartão de sócios, estão inscritos, já têm lá o nome escrito lá no céu e tal, e portanto já está a apanhar o Concorde. Esquecem-se que o Concorde também já está desativado, também já não funciona. E portanto, quer dizer, é preciso ter a noção de que a gente não brinca com coisas sérias. Ou fazemos
aquilo que o Espiritismo nos aponta, ou não adianta nada ser sócio, seja de quem for, ter cunhas, seja onde for, porque não funciona. Então, nós temos que ter a noção que Espiritismo à moda da casa não existe. É Espiritismo, é Espiritismo. E depois não vamos arranjar subterfúgios. Isto desculpa-se porque o Espiritismo diz, aquilo desculpa-se porque o Kardec falou. É a mesma coisa dizer assim, porque o Kardec suicidou-se. É uma reação que eu não estou a dizer que se suicidou. Porque ele foi avisado que não podia trabalhar tanto, porque estava a prejudicar a saúde, porque assim, porque assim. Bolas, quer dizer, não fala-se, nem sabe aquilo que fala. Porque ele terminou a sua obra antes de desencarnar. Sabia que tinha a sua missão e sabia que se não fosse ele, a missão seria deturpada. Aliás, como agora estamos a verificar, que tão logo ele partiu, e logo se encarregaram de deturpar o livro Gênesis. Logo. Porque o livro foi publicado em 1872 e Kardec partiu em 1869. 3 anos atribuídos à publicação a Kardec, que é mentira deslavada, e logo 13 anos depois já estava a Gênesis alterada. Já estavam capítulos cortados, já estavam capítulos acrescentados. E, portanto, os espíritos, os guias, os mentores, a falange dos espíritos da verdade, sabia que tinha que ser ali. Para hoje, por exemplo, separar o trigo do joio. Aquilo que foi alterado, que foi deturpado. E depois também, nós temos o respeito por toda a gente, não temos nada a ver com o assunto. Mas chegar ao desplante de colocar a revista espírita ao serviço, desculpe-se a citação, do rostanguismo ou do esoterismo, por muito respeito que eles mereçam, é uma deslavada maldade para com o próprio Allan Kardec. E isso aconteceu com a revista Spirit, já feita ou manipulada ou alterada por Le Berry, que foi quem ficou a sociedade. Aliás, consta-se inclusivamente que nestas cartas que agora apareceram, nestes documentos deixados por Kardec, que ele alerta precisamente para esse facto. Eu digo consta-se porque foi isso que percebi de algumas opiniões que realmente, e principalmente da pessoa que tem ao seu cuidado os referidos documentos, sim, que nem tudo aquilo que foi transmitido que Kardec teria feito que fosse na realidade verdade ou correto. É uma aberração porque dizer, por exemplo, como foi a justificação dada, que os documentos originais que Kardec deixou, que basearam na Gênesis concretamente, estaremos para averiguar melhor um pouco aquilo que se passa nas obras póstumas, mas o que é as obras póstumas, que não é uma obra de Kardec, é um arremedo de textos que terá Kardec deixado, mas pasme-se como é que originais de um valor incalculável, como é que são destruídos, quer dizer, como é que isto cabe na cabeça dos espíritos que andamos durante dezenas e dezenas de anos a pensar que sim, que é verdade, pronto, é lícito, é lógico, é legal ter queimado originais de Kardec para basear deturbações da Gênesis, ou, vamos ver, o que é que o futuro nos vai dizer sobre as obras postas. Ias dizer alguma coisa, Regina, relativamente... Não, só ia dizer que foi o Paulo Figueiredo agora com o Paulo Henrique Figueiredo, agora com o livro Autonomia, é que vem dizer que lá nas cartas, não é, de Kardec, uma delas, ele menciona mesmo que por sugestão dos espíritos, não é, ele iria guardar nas mãos dele alguns documentos que nunca mostrou a ninguém. Porquê? Porque lhe diziam que isso seria adulterado muito daquilo, do trabalho que ele tinha feito. Portanto, aliás, isto não é de estranhar, porque hoje sabe-se, por exemplo, que o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por exemplo, o original também desapareceu. Quer dizer, Chico Xavier, quando pediu o original para confrontar com a publicação, a notícia que lhe foi dada é que tinha sido queimado, que é uma aberração, que é um absurdo, como é que queima o original. Mas, quer dizer, os homens somos homens e naturalmente, às vezes, fazemos essas deturpações. Ora, não perdendo aqui o seguimento das questões, a segunda questão que o Vítor nos envia, um mérito das religiões orientais, incluindo o budismo e o zen budismo, é que promovem a experiência de se sentir um espírito. Segundo eles, podem-se criar condições para centrar a atenção no momento presente, que é o único que existe. Condições para aprender a aceitar a realidade,
Para elevar o estado de consciência, interessa-lhes minimizar o sofrimento humano e não idolatrar o sofrimento. Não tornar o sofrimento humano algo heroico, uma vantagem. A doutrina espírita tem foco no racional. Baseia-se muito naquela ideia de que uma teoria coerente e lógica, só por isso, já deve ser considerada uma verdade. Mas as pessoas precisam de mais do que isso. Precisam de evidências disso nas suas vidas. Precisam de sentir e viver essa realidade. A crença que não é baseada nisso torna-se oca. Como resolver esta questão? E pergunta também se concordam que é uma questão válida, sendo útil colocar a mesma. Bom, a forma de resolver a questão é viver e praticar o espiritismo. Até é a única forma. Nós temos muito respeito pelo budismo, por todas as religiões orientais, fazem um trabalho nos seus objetivos muito válido e tal, mas nós não trocamos, quer dizer, não há a ver. Nós, eu falo, eu não troco o ideal espírita pelo ideal budista ou pelo ideal, não troco, porque eu considero que o espiritismo nos permite ter tudo, racionalmente, com certeza. O que não quer dizer que o budismo, o hinduísmo, ou essas confissões religiosas orientais, espiritualistas, naturalmente, que não tenham também os seus objetivos e, naturalmente, que não os consigam. Agora, o espiritismo passa um trânsito difícil, ou melhor, não é o espiritismo, é o movimento espírita, são os espíritas, o espiritismo não tem nada a ver com isso. O espiritismo é o ideal, e o ideal não muda. É escusado, podem andar lá por vírgulas para trás, vírgulas para a frente, que o ideal espírita não muda pela simples razão de que não é dos homens. E como não é dos homens, não pode mudar. É a mesma coisa que dizer que a boa nova de Jesus está ultrapassada. Isto é conversa de ignorância. É só. Agora, nós temos que conhecer a doutrina e vivê-la. É assim, vamos para o centro espírita e tal, e não o socorro é pela conversa, o socorro é pelo diálogo, o socorro é pelo conselho, o socorro é pela crítica, é pelo atendimento fraterno. E quando se trata de ajudar aquelas entidades que envolvem os encarnados e os fazem sofrer, aí não há praticamente quase nada. Eu não digo que não há nada que era capaz de arriscar. Não há quase nada, porque é assim. Como é que é possível? Uma pessoa vai à casa espírita, chega à casa espírita, atendimento fraterno, e agora vai tratar espiritualmente. E agora, qual é o tratamento espiritual? Agora está uma paz, água fluidificada e palestra. Vai embora para casa. Então, mas o trabalho, nós depois vamos fazer o trabalho mediúnico. Isto é uma brincadeira de mau gosto, porque, como é que, por exemplo, vamos agora analisar. Uma associação, um centro espírita tem 10 grupos mediúnicos, 12 grupos mediúnicos, 14 grupos mediúnicos. Bom, os doentes vão para casa porque os espíritos vão lá. Então não é preciso centro espírita. Para que é preciso centro espíritas? Se os espíritos vão à casa das pessoas, resolver os problemas das pessoas, não vai perder tempo, vai tudo ver a telenovela, vai tudo divertir-se no futebol, porque não há necessidade nenhuma. Se eles vão a casa, então vão a casa, não precisam estar a encomendar coisa nenhuma. Agora, como é que 20, 30, 50, 100 pessoas, agora vamos imaginar, a maçã do caminho, vai lá 800 pessoas a ouvir o Divaldo. A seguir, vão perturbadas, muitas delas, vão envolvidas por entidades, vão perseguidas, vão não sei o quê. A seguir, os espíritos vão tratar os espíritos perseguidores. As pessoas estão em casa a ver isto, a discutir com o marido, a baterem-se uns aos outros, a dizerem mal deste, a dizer mal daquele. Pelo menos na casa espírita, enquanto ali estiverem, estão calados porque está a fazer-se o trabalho. E se estiverem como Jesus fazia, porque Jesus nunca se escondeu para afastar os espíritos das pessoas. Nunca. E nunca pôs em privado e disse assim, vai agora para casa que eu vou tratar do assunto. Foi em público que ele sempre fez essa ajuda. E como é que é possível, se a pessoa não está a ver o que passam as entidades, que sofrem por causa das suas condutas, eles não aprendem nunca, é na prática que aprendem. Seguiam Jesus porque viam ali, em público, os espíritos a agirem e a serem afastados. Na casa dos espíritos não veem nada, nem deixam, que é perigosíssimo. Ora, agora, as pessoas verem numa sala mediúnica, num grupo mediúnico, as pessoas verem os espíritos manifestarem nos médios, é gravíssimo, isso é prejudicial. Como que é que Jesus fazia? E as pessoas ouvem e mudam, e apanham um susto pelo menos. Podem ficar a pensar, bola, se fosse eu. Então é essa história que eu tenho a dizer. São os espíritas, não é o espiritismo, a doutrina é clara.
A doutrina é clara. As reuniões na sociedade parisiense de estudos espíritas, no tempo de Kardec, a autorização, há muita gente que não sabe nada nem quer saber, a autorização para as pessoas participarem nas sessões mediúnicas era dada pelo Presidente. Se era dada pelo Presidente, é que era permitir que pessoas assistissem a essas reuniões. Aqui não deixam, que é perigosíssimo. Aqui, não é só aqui, vamos lá ver, nós somos copistas fiéis daquilo que se passa no nosso país irmão. E então copiamos à reta. Muita gente nem sabe porquê. É assim, porque é perigoso. E não se permite que a pessoa apanhe um susto e assim, poça, eu conhecia este fulano, e ele realmente era assim, ó, está a pagar por isso. Se for comigo, vou pagar também, deixa-me ter cuidado. Não deixam ver, não deixam pela experiência constatar a realidade, claro. Mas, pronto, não é nada, quer dizer, para muita gente não é nada. Vítor, sim, também agradecemos as suas questões, esperemos que tenha sido do seu agrado a resposta que foi dada. Obviamente que quer a si, quer a todos os telespectadores que nos ouvem, dentro destas questões, destes temas que vamos abordando, se vos surgirem mais questões, por favor, enviem-nos através, como já referimos no início do programa, do nosso e-mail, acontece no centroespírita@gmail.com, que mais uma vez estará a passar em rodapé. Uma última, ou quase última pergunta, e porque eu também terei uma a fazer. A Magda deixa-nos a seguinte questão. Por vezes sinto que não sou eu que digo e faço certas coisas. Exalto-me de repente e acabo por magoar as pessoas que estão perto de mim. Dizem-me muitas vezes que nem pareço eu, que a minha cara se transforma. Será que estou obsidiada? O que devo fazer? Fantástico. Mas a questão é muita ligeireza, às vezes é uma obsidiada. Quer dizer, se a pessoa, em qualquer grau, sente a presença do Espírito, é médium, pronto. Isso é escusado. E não vale a pena estar agora a dizer é médium, se calhar é médium, às vezes é médium. É médium, em qualquer grau, sente a presença do Espírito, é médium. Agora, como controlar o medial? Nós já temos hoje 2 ou 3 abordagens sobre esse assunto. A preparação das pessoas, de uma forma geral, é muito mais importante dos médiuns, porque estão sujeitos ao envolvimento dos espíritos. E eu quero dizer outra vez que a mediunidade é promovida através do pensamento. Há bocado uma ouvinte dizia que a média de incorporação. Essa coisa do médium de incorporação baseou a abertura da morada, o cofre aberto, fechar isto, falar aquilo outro, porque incorporar, do português correto, é entrar dentro do corpo. É entrar incorporado. Se é assim, a incorporar com bom, aí já poderia ter alguma razão de ser, porque a incorporar é tomar conta do corpo por fora, como a informar. Agora, incorporar, tem quase que o espírito entrasse no corpo, então há que fechar a morada para ele não entrar. É a mediunidade, como dizia Allan Kardec, falante. Ou, depois atualizada para as coisas modernas e tal, psicofónica. Embora com Kardec a maior parte das comunicações fosse psicográfica, isto é, fosse de médios escreventes. Em qualquer grau, tem a presença ou seja, a presença do espírito, tem que controlar a mediunidade. Como é que se controla a mediunidade? Jesus foi muito claro. Vigiai e orai para não vos deixar cair em tentação. Vigiar e orar. Sintonia com os planos superiores e vigiar os sentimentos de cada um. Não é os sentimentos dos outros, é os nossos. E aí, ao corrigirmos determinados sentimentos que não estão de acordo com aquilo que Jesus ensinou, e Jesus foi muito claro, o Consolador lembrará tudo quanto vos tenho dito. Portanto, é escusado, meus amigos, estar a pensar que o mais importante é isto, ou que o mais importante é aquilo, que o mais importante é a filosofia, que o mais importante é a ciência. É o que Jesus ensinou. É a boa nova. É lembrar. E depois os outros para esclarecer tudo. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a filosofia espírita, a ciência espírita para esclarecer tudo. Então nós temos que esclarecer o que é que a gente tem que fazer
na vigilância de sentimentos, não voltar a fazer, corrigir o que as más inclinações e por aí fora. À medida que não é de repente, à medida que nós fomos corrigindo, fomos ganhando força interior, fomos ganhando o estatuto de podermos ser protegidos mais de perto, a mediunidade poderá ser controlada no trabalho. Pronto, quer dizer, o médium é para quê? É para disponibilizar-se a receber as entidades, para que elas sejam esclarecidas, orientadas, ajudadas, mudem de caminho. Isso é que é fundamental. Se não houver médiums, também não há, quer dizer, também não há ajuda, não há médiums, não há diálogo com os espíritos, não há ajuda. Deixem-me dizer só uma coisa, é natural que o programa de hoje possa demorar um pouco mais, mas realmente as respostas às questões não podem ser cronometradas, mas sim entendidas e de alguma forma os esclarecimentos que têm de ser dados não é uma questão de tempo, mas é uma questão de esclarecimento mesmo. A última questão vou colocá-la aí, eu não sei se depois a Regina quererá de alguma forma participar nela, porque se passou comigo e com a Regina. Há umas noites atrás íamos de Viseu de carro para casa e deparámos com aquilo que pensámos ser um fenómeno. À primeira vista poderia ser uma ligeira sensação de que algo estaria a passar por nós, mas era uma luz tão forte, tão grande, que vinha, portanto, nós do nosso lado direito a passar uma luz, uma bola. Parecia a lua a mover-se. E fez um trajeto descendente, não foi ascendente. Eventualmente, por uma questão de ilusão óptica, poderia parecer-nos uma estrela cadente, mas nada, porque a estrela cadente é um pontinho no céu que desaparece. Mas ela não desapareceu no céu. Ela desapareceu precisamente no sentido descendente. Antes de chegar ao... Exato. Antes de chegar ao chão, ela desapareceu. Desapareceu. Mas era uma bola ainda com uma dimensão... Sim, caramba, não sabemos. Falamos nestes últimos tempos, nas visitas de espíritos que serão naturalmente, porque todos somos espíritos, dentro da mesma criação, eventualmente até de outros planetas, que nos podem visitar. Será que é possível isso estar a acontecer e termos essa percepção? Porque não existiam festas à volta, portanto, sendo uma altura de festas das povoações, portanto, nem foguetes, nem nada. Apareceu do nada e assim desapareceu. Não, isso é perfeitamente possível, são fenómenos de efeitos físicos. As notícias do plano espiritual, as notícias do mundo espiritual, hão de vir em catadupa, hão de vir cada vez com maior intensidade. Mas acontecem realmente coisas assim. Eu recordo-me que há uns 40 anos, talvez, que eu estava de oficial de ir ao quartel e foram lá umas pessoas à porta d'arma perguntar se nós teríamos uma, como é que chama isso, um satélite meteorológico sobre a circunvalação, que estava lá uma quantidade de gente, pararam muitos carros e tal, e havia uma coisa daquela no ar, a uma altura de 300, 200, 300 metros, e estava tudo a olhar, pensavam que seria um desses instrumentos de meteorologia. É evidente que eles, nós não temos nada disso. Antes tivéssemos, nem na altura, nem acho que o Exército nem tinha nada dessa conversa. Nem sei se eu tenho, é uma coisa que me preocupa sobremaneira. Mas o que é facto é que estavam dezenas e dezenas de pessoas a olhar para o ar e a ver aquilo que de repente se deslocou, uma velocidade estonteante e desapareceu. Portanto, é provável que haja visitas. Não é preciso ser de outros planos, de outros mundos, ou de outros planetas, pode ser da Terra. Agora, é um fenómeno visível por muita gente. Não é propriamente um fenómeno mediúnico. Porquê? Porque se fosse um fenómeno mediúnico, só os médiuns, como aliás aconteceu na Cova da Iria, só os médiuns viam. Mas ali não, era uma quantidade de gente que foi parando e foi vendo aquele objeto luminoso e de alguma dimensão. Agora, isso é possível acontecer? Eu estou convencido, estou convencido que de facto vai ocorrer. Há uns 2 anos ou 3 anos, eu tinha um fenómeno quando ia chegar a casa, porque parecia um cortejo, ou sei lá, uma procissão de luzes cintilantes, vinham de este para o oeste,
E ao chegarem mais ou menos aí por cima da Serra do Crasto, ali em Viseu, rumaram para sul. E tudo aquilo, coisas, eram centenas, não posso calcular, e vinham assim, coisa, e de repente viraram para sul. Depois, são os balões e tal, não sei o quê, e uns balões que deitam, depois não sei o que e tal. Mas, passado um mês ou dois, voltei a ver uma cena dessas, que vinham de norte para sul, mas vinham numa extensão, talvez, de 5 km. Vinham todos ali. E pararam sobre a cidade, e tiveram assim um pouco parado, eu estive a olhar para aquilo, não mais ou menos como o patego, olhar o balão, não é? Estive a olhar para aquilo, de repente, umas 3 ou 4 daquelas luzes tomaram a velocidade norte, portanto, de sul para norte, os balões, entre aspas, desapareceram todos para norte e desapareceu tudo. Mas é assim, não é nada, isto são balões, não sei o quê, que agora deitam uns balões aí de São João e tal. Bom, mas os balões de São João, aqueles vêm numa direção tocadas pelo vento, depois não há 4 ou 5 que tomam a dianteira, recuam, vão para trás e depois vão todos atrás. Quer dizer, mudam de velocidade assim, mudam de direção, o vento mudou assim, quer dizer, podem ser presenças, energias, podem. É possível esse fenómeno acontecer baseando na ciência espírita, é possível. Agora, não vamos dizer que tudo aquilo que este vê, o outro vê, que também vê, outra vez, está tudo fenómeno espírita, de repente, abastar dessa coisa, e isto entra num processo de descrença que não convém. E por isso eu acredito que, mesmo no plano espiritual, não deixa que se passem muitas vezes, que é para não ser bastante além de Deus. Exatamente, isso seria uma questão, se calhar, precisamente ao planos espirituais, essas situações precisas. Até porque eu era muito miúdo mesmo, e recordo, como se recorda também, eu vou-lhe colocar esta questão, porque realmente eu não me lembro o que é que foi falado na altura, de ter aparecido a foice e o martelo nas nuvens, assim, num tom rosado. Não, isso foi, até a propósito de Fátima, qualquer coisa assim, que apareceu esses sinais de sangue, mas não sei o quê. Muita gente inventa, aquilo é um sinal de materialismo, não sei quanto e tal, que a foice e o martelo eram sinais atribuídos a um determinado partido político. E foi precisamente na altura da Revolução. Foi bem. Contou-se essa história, mas eu não... Quer dizer, essa coisa com este sinal vencerás, não é? Que o Constantino viu lá no céu, que eu sinceramente, eu pessoalmente tenho as minhas dúvidas, que o tal de Constantino tem olhado para o céu e visto lá, com este sinal vencerás a cruz e tal. Eu confesso-me que poderá ter sido, mas é digamos assim, um subterfúgio para ir encontrar motivos para declarar a religião oficial de Roma como o cristianismo e juntar-se aos inimigos, não é? Porque é assim, quando não podes com eles, junta-te a eles. Acredito mais nisso, mas o livro está aí, dito dos espíritos, ele viu e tal, o sinal, com esse sinal vencerás. E realmente, quer dizer, com esse sinal vencerás e o cristianismo perdeu, porque o que aconteceu foi que as 14 igrejas que havia primitivas transformaram-se em milhares de igrejas de um tempo ao outro, e os perseguidores do cristianismo passaram a ser os chefes das igrejas. E deu aquilo que deu ao longo da história, que chegou até quase ao nosso tempo. Como vê, as próprias questões e as próprias respostas às questões darão muitas mais, que se pretenderem colocá-las, façam-no, por favor. Agradecemos a sua presença mais uma vez. Acho que ficámos extremamente esclarecidos. Regina, agora nós... A propósito de tantas questões, exato, hoje só temos aqui 2 sugestões. Falámos aqui no Paulo Henrique de Figueiredo e parece-nos, de acordo com algumas das questões aqui colocadas, e realmente o que se vê das respostas, é que é preciso estudar melhor o que é verdadeiramente o Espiritismo. Esta filosofia que é também com bases científicas e que é também uma religião. Não no sentido que nós damos de religião, e este livro realmente é excelente para descortinar tudo o que está por detrás, e por isso ele mesmo diz a subtítulo A Teoria Esquecida de Allan Kardec, porque muitas vezes há esta discussão: espiritismo é religião, não é religião? Aliás, metade do movimento teima que é uma religião, outra metade diz que não é, e isto tem-se feito muita guerra quanto a isso, desnecessária, completamente desnecessária, porque é preciso distinguir a religião no pensamento de Kardec à época em que ele viveu.
E então, é isso que faz Paulo de Figueiredo neste livro. Vai-nos falar de tudo, portanto, não só da sua vivência, a sua infância, o contacto que teve com a natureza, com a sua educação, com o Generis Pestalozzi, com a literatura que esteve por detrás de todo o seu pensamento filosófico, e vai-nos falar da época. E na época, os pensadores filosóficos já falavam da religião natural, aquela religião natural que nasce com o próprio homem. Ou seja, Rousseau vai falar-nos disso, o sociólogo suíço, muito conhecido, de todos certamente, por ser o pai da sociologia, e na sua obra, O Contrato Social e nas desigualdades e também na obra sobre as desigualdades dos seres humanos, ele distingue essa religião natural da religião institucionalizada. E então, neste livro, vamos verificar que todo o espiritismo assenta nessa religião que é natural ao homem, pois somos uma alma, somos imortais, não é? E fomos criados por Deus, obviamente, somos sempre seres religiosos, naturalmente religiosos. Portanto, aqui vamos conhecer toda a filosofia que está na origem do que é o espiritismo. Vamos conhecer o pensamento de Kardec, vamos também descobrir pormenores da sua vida, como, por exemplo, como foi criado, com os avós, com a avó, com a mãe, etc. Depois, temos aqui um livro que recomendamos para os outros ouvintes, especialmente os que colocaram questões sobre o suicídio, sobre a depressão. É um livro psicografado pelo nosso amigo Arnaldo Costeira, mensagens pelo espírito Teresa Magalhães, baseadas em, se calhar melhor que eu apresentaria este livro, baseadas em pequenos excertos do Evangelho e depois esclarecidas para que nós possamos compreender e pôr em prática no dia a dia a boa nova de Jesus. Portanto, recomendamos vivamente, pode estar na mesinha de cabeceira, uma vez por dia, tanto a amiga Sónia como o amigo José colocaram estas questões, vão encontrar aqui esclarecimentos de como fazer e como proceder. E se calhar tendo na primeira pessoa, não sei se calhar dar alguma chega a esta pequena grande obra, e porque na realidade... É um livro que tem servido de base ao Evangelho no Lar. Há 2 anos que nós fazemos o Evangelho no Lar exatamente com base em mensagens deste livro. Aliás, são 100 mensagens, não é? Podem ver uma por semana, 52 por ano. É cerca de 2 anos. O livro já está outro para substituir, vem aí, porque realmente é fundamental o Evangelho no Lar. Portanto, este é um livro que é vocacionado para essa tarefa do Evangelho no Lar e para a reflexão diária. Regina, relativamente aos eventos, eu hoje nem me vou socorrer aqui. É que nós temos um evento. Tu tens alguma coisa temos um evento para sugerir, divulgar. a fazer. Que vamos fazer, vai acontecer aqui na Acheve, no dia 11 e 12 de outubro. Vamos ter um primeiro acantonamento infantil para crianças. Portanto, o que é um acantonamento? Um acampamento é fora, não é? É no exterior. O acantonamento vai ser aqui nas nossas instalações e nós vamos ter um programa dedicado às crianças. Podem vir crianças que estejam a frequentar centros espíritas aqui de perto, obviamente, porque não poderão ser de muito longe, a não ser que os pais possam trazer e vir buscar no dia a seguir. Portanto, vamos ter atividades, ateliês, de manhã vamos desde culinária, outros trabalhos artísticos, depois vão ver um filme, irão fazer certamente coisas que nunca fazem e, sobretudo, a possibilidade de confraternizarem e de estarem com outras crianças da mesma idade. Entre os 3 e os 13 anos será, portanto, uma oportunidade única, nunca aconteceu, que tenhamos conhecimento, para as crianças estarem num momento diferente, não é? Não esqueçam, dia 11 e 12 de outubro. Estão, entretanto, a decorrer os preparativos para o primeiro Congresso Internacional da Uniespírito e vai reunir, como já temos vindo a falar, espíritas de todo o mundo, do Brasil, de Angola, de Portugal. Vai unir certamente a ciência e a espiritualidade e vão acontecer nos dias 15, 16 e 17
de novembro, relativamente aos palestrantes. Nós o que é que nos podes falar? queremos elucidar um bocadinho mais relativamente aos palestrantes. Contamos, claro, com o presidente aqui da ACHEV, Arnaldo Costeira, que vai estar connosco, e portanto, é bom que se conheçam alguns dos palestrantes, porque é uma oportunidade única de poderem vir ouvir, escutar alguns deles. Por exemplo, já falámos aqui muito no Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, como sabem, é neurologista, ele tem um trabalho excelente, portanto, um trabalho, aliás, único, primeiro, que foi a sua tese de mestrado, que foi sobre a glândula pineal e a forma como que ela se liga, portanto, às questões da mediunidade e da transmissão, ou a ligação ao mundo espiritual. Depois, ele é também organizador, é também fundador da Unispírito, que é a Universidade Internacional de Ciências do Espírito. Vamos contar com a presença do Dr. Paulo César Frutuoso, que é médico também no Brasil. Ele é especialista em oncologia, tem vários livros editados, portanto, certamente nos vai brindar com excelentes palestras. A sua palestra versa sobre o tema do próprio congresso, que é sobre o tempo, não é? É infinito, ora, tempo infinito, parece que não, estou bem. E depois contamos também com um médico, que é o Dr. Carlos Mariano, vem de Angola. Este médico, ele além de ser médico, é também professor universitário da Faculdade de Medicina da Universidade de Angola. Penso que será das primeiras vezes que até que vem cá a Portugal apresentar assim um trabalho fazendo esta ligação entre a medicina e a espiritualidade. Temos também o Dr. Mário Simões, que muitos conhecem, médico psiquiatra de Lisboa, português, a doutora Mar Brisa, que é psicóloga de Oliveira, que também está em parceria com ele num projeto sobre as questões de como ser feliz, como chegar a atingir a felicidade. A doutora Anabela Cardoso. A doutora Anabela Cardoso, que é diplomata e que descobriu, há muitos anos atrás, ela conta isso no seu livro, descobriu que era possível registar pelos meios hoje tecnológicos, não é? As vozes do além. Portanto, ela é perita em transcomunicação. Temos ainda o Pietro de Oliveira e o Juliano Posati, é isso? O Juliano Posati, que é um produtor, é produtor de televisão, ele é jornalista, tem digamos assim, faz um grande investimento na divulgação do espiritismo. Diz ele que temos que usar todos os recursos hoje em dia para combater o materialismo. E um deles é realmente as redes sociais, são os filmes, é o cinema, é a televisão. Portanto, é também, penso eu, que das primeiras vezes podemos ter a oportunidade de tê-lo cá em Portugal. E o Pietro de Oliveira, que é estudante de medicina e que também vem falar connosco de temas interessantíssimos sobre medicina e espiritualidade. Ou seja, é um grupo de espíritos reencarnados, homens de bem, médicos, e que vão nos dar uma visão tão importante hoje em dia sobre esta ligação essencial para nós, medicina e espiritualidade. Aproveitem, porque não é sempre que estes convidados estão aqui em Portugal, portanto... Vale a pena dizer o seguinte: a Unispírito foi fundada pelo Sérgio Filipe de Oliveira, de que ele é para lá, vamos dizer, o reitor, não é? O Prozac é um colaborador de passo direito do Dr. Sérgio, mas a Universidade Internacional de Ciências do Espírito tem um polo em Portugal que é em Viseu. Portanto, a organização deste congresso é do polo de Viseu, da Unispírito, e da Unispírito sede em São Paulo. Portanto, quer dizer, é um trabalho conjunto para a Europa. Aliás, o Dr. Sérgio tem feito um investimento muito grande na divulgação através, digamos assim, da Europa, porque o curso que ele promoveu através do Polo de Viseu tem 150 alunos, e só para termos uma ideia do interesse, é que no Brasil, normalmente os cursos que ele tem lecionado dão 50, 60 pessoas. Ele ficou surpreendidíssimo quando na Europa se conseguiu uma inscrição de 150 alunos, que são os alunos promotores ou agentes promotores da saúde. É que vai ser interessante, seguramente, o congresso. Ou seja, é um painel fantástico, a não perder. Se ainda não se inscreveu
ainda o pode fazer, aliás, ainda tem muito tempo para o fazer e pode fazê-lo através do www.unispirito.com.br/congresso/vai passar em rodapé. Ou então aqui na Archeve, quem pretender, pode também contactar-nos para poderem fazer a inscrição. Como disse, estão muito a tempo e vale muito a pena. Por nós, terminamos por hoje. Certo. Os agradecimentos naturais a ambos e a você que está aí desse lado. Obrigado por mais uma vez nos ter acompanhado. Foi um prazer. Fiquem em paz. Muito obrigado e até à próxima semana.